Qual é o maior patrimônio de um produtor rural? Qual é o seu maior legado? A união da família, os filhos estarem ali ao redor, próximos. Nem sempre isso é sinal de que haverá uma sucessão. Nem sempre isso é sinal de que o negócio vai continuar na mão dos filhos. Mas tem que haver uma preparação, tem que se buscar uma alternativa, tem que se buscar respostas. Para isso, existem profissionais. Eu vou conversar com dois grandes profissionais hoje, o Siloter Iribarren e também o Eduardo Severo Leon, das Safras e Cifras. E nós estamos aqui no Congresso Andab. Como é que você está? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. 100% divino. É um prazer estar aqui contigo hoje nessa feira maravilhosa, hein? Bacana, cara. Poder falar contigo aqui hoje. Momento bom do agro, né? Que a gente vê tanto que o agro é... Às vezes a gente fica lá no perrengue e tal, você chega aqui e fala, cara, temos que mudar, né? Esse negócio é grande demais. Inspira muita mudança e confiança, né? Muito. Importante estar nesse evento. Siloter. Prazer, Divino. Estou realizando um sonho hoje. E eu também. De falar contigo. Nós os dois estamos sonhando. Pronto. Divino Agroprosa, prazer muito grande, meu nome, da Safras e Cifras, poder participar contigo, porque eu sempre tive vontade, vendo as tuas participações, no encontro de marketing há 2 anos, eu acho que em São Paulo, vi tu fazer uma apresentação, e venho te acompanhando nesse grande estado que é Goiás, e naquela cidade maravilhosa que é Rio Verde, onde a Safras e Cifras iniciou seu trabalho no Centro-Oeste, foi em Rio Verde. Em Rio Verde? Em 2008. 2008. A Safras e Cifras tem 36 anos, mas no Centro-Oeste, um trabalho forte, né, principalmente nessa área de governança, de sucessão, foi em 2008, lá em Rio Verde. Que coisa boa. Siloter, vamos começar pelo seu nome. Siloter Iribarren. Diferente. Uma vez perguntaram como é que era o meu nome, eu falei Siloter, e a pessoa me disse assim, então me diz o teu sobrenome que pode ser mais fácil. Eu falei Iribarren, ele disse, não, vamos deixar com Siloter mesmo. Siloter é uma composição, eu me criei no interior do município de Canguçu, um pequeno município próximo à cidade de Pelotas, por sinal, município maior minifundiário da América Latina. E nasci no campo, me criei no campo, e meu pai se chamava Tarsilo, e a minha mãe Esther. Uma casa que não tinha energia, não tinha água encanada, não tinha nada, só tinha os pais, e nasceu essa figura. E eles pegaram o Silo de Tarsilo e o Ter de Esther, que era minha mãe, e criaram essa figura Siloter. Então, Divino, todos os créditos do mundo e todos os débitos do mundo, que for Siloter, tu pode saber que são meus. A sorte que eu digo que meus pais só tiveram um filho, que fui eu, porque como é que seria o nome do segundo filho, né? Aí tentaram botar nos meus filhos, se fosse mulher, teria que ser Rosa Eterna, porque a minha mulher é Rosa Maria. E se fosse homem, o primeiro filho seria Silorô, porque Rosa com Siloter. Mas aí, não, aí saiu o Fabrício e a muita criatividade, né? Criatividade. Eu tenho uma irmã que se chama Irailda, minha mãe Hilda, e o pai dela Iraí. Então, juntaram e fizeram Irailda. Então, o pessoal daquela época era bem criativo. Muito criativo. E as Safras e Cifras? Como é que ela surgiu? Como é que ela nasceu? Por que ela nasceu? Divino, como eu tenho 73 anos, vou fazer 74 anos, como eu acabei de falar, eu nasci no campo, me criei no campo, e fiz agronomia, estudei agronomia, estou fazendo 51 anos de agrônomo nesse ano de formatura, e sempre eu gostei da matemática, das ciências exatas, da contabilidade rural, da administração rural. E em 1987, eu trabalhei nas áreas maternas, extensão rural, levando a tecnologia da pesquisa ao produtor. Fui designado para criar um departamento técnico de uma cooperativa no município de Bagé, no Rio Grande do Sul, mas sempre com a ideia que o produtor produzia muito bem, mas ele não tinha uma gestão administrativa, econômica e financeira organizada. Ele sabia produzir, mas ele não controlava os números, não sabia se aquele negócio estava tendo resultado, não estava tendo resultado. E eu via muitas pessoas saindo do campo exatamente por um problema de não ter resultado ou por briga das famílias. Tá? Porque muito do êxito rural se deu por briga das famílias. E aí alguém diz, mas por quê? Porque tu tinha uma propriedade estruturada, por exemplo, de 2.000 hectares, que era para produzir em 2.000 hectares. Tu tinha silo, tu tinha irrigação. Aí o que acontecia? Não se organizava em vida,
Na morte do pai e da mãe, eles brigavam, dividiam aquela propriedade e nenhum conseguia sobreviver do seu pinhão. Quando eram propriedades menores, muito pior. Claro que o êxodo é muito maior nas pequenas propriedades, não quer dizer que nas médias e grandes também não. Aí, em 1987, eu tive uma oportunidade de fazer uma pós-graduação na Exalc, em Piracicaba. E aí eu vi os professores dando consultoria na área de gestão, que eu fiz o curso na área de administração rural. E eu já tinha pós-graduação em economia, era formado em economia e administração. Digo, pô, mas esse é o meu caminho. É exatamente o que eu tenho vontade de fazer. Mas eu trabalhando na extensão rural, eu não tinha tempo de fazer esse trabalho que todos os dias eu tinha que ir para fora. Então eu vou tentar fazer um concurso. Claro que Deus, eu sou uma pessoa extremamente com gratidão na minha vida por ser me ajudado. Meus pais eram pequenos, a minha mãe era uma professora municipal, meu pai era um pequeno produtor. Então não tinha condição financeira, eu sempre fui ajudado pelas pessoas e sou grato a todas elas. Eu digo, surge o concurso da Universidade Federal de Pelotas. Tu vê que tem que ter estrela, tem que ter sorte. Eu fiz o concurso para professor da agronomia e da veterinária de administração rural, fui classificado em primeiro lugar, passei a ser professor e aí comecei a ter mais tempo para me dedicar a fazer aquilo que eu tinha vontade de fazer, que era uma gestão de custo, de orçamento, de demonstrativo de resultado, de fluxo de caixa, que hoje todo mundo fala nisso. Naquela época ninguém falava. Deus o livre juntar papel para fazer conta, os produtores fugiam daquilo ali. Comecei a atender algumas propriedades de graça. Eles abriam os números para mim, da propriedade, os documentos. Não tinha computador. A minha mulher é arquiteta, nós em casa, numa calculadora, íamos calculando todas as despesas, fazendo as planilhas. Aí eu estudava as planilhas, ela, como tinha uma letra muito bonita para ser arquiteta, ela montava lâminas. E antes da lâmina, o álbum seriado. Não queria projetor, computador, nada disso daqui. E dali eu saía a fazer palestras. E aí o pessoal ficava encantado, chegava numa propriedade de 2.000 hectares de pecuária, e me disse, tu gasta tanto por ano. O cara não sabia, mas achava que era isso. E começou a surgir os primeiros clientes. Tá? Não era Safras e Cifras ainda. Em 1990 nós tivemos a coragem de criar uma empresa com esse nome, Safras e Cifras. Tem que ter safras para ter cifras. E ali se criou a Safras e Cifras, então, em 1990, fazendo exatamente isso. Custo, orçamento, fluxo de caixa, que mais a gente nós vamos comentar, que nós entendemos a partir de um determinado tempo que isso era meio, não era fim. Tá? E mais uma vez eu tive sorte, o agro não. Essa crise que nós estamos vivendo agora, que aqui a Andab dá uma demonstração, que parece que a gente não está em crise, porque é uma maravilha. Tem que melhorar o astral dos produtores também, porque não pode se entrar num desespero, até porque a vida é cíclica e os negócios são cíclicos. Exatamente. Ali foi o grande sucesso que eu tive no montar, porque deu um grande endividamento do agro brasileiro. A primeira grande crise do agro brasileiro foi em 1990. Provavelmente tu nem era nascido, Divino. Em 90? Então teve a grande crise. Só que qual era a diferença, Divino? Isso até é bom para os produtores de hoje, todos os teus ouvintes aí. Aquela crise, a concentração das dívidas era num único lugar, que era o Banco do Brasil. Então era fácil tu renegociar, difícil de hoje, que as dívidas pulverizadas é muito mais difícil. E eu fui assessorar, na época, os produtores do Rio Grande do Sul, a renegociar as dívidas no Ministério da Fazenda e no Ministério da Agricultura em Brasília, e isso me deu prestígio. E por que eu fui ajudar a renegociar? Porque só quem tinha números no setor era eu. Então aí que se deu o início da Safra e Cifras. Você imaginava que chegaria onde chegou? Jamais. Foi pensada para crescer, porque nós, desde que criamos as safras, eu e a minha mulher, nós colocamos que filhos e cônjuges não poderiam trabalhar no negócio. Que nós enxergávamos que uma empresa prestadora de serviço, a coisa mais importante é a inteligência das pessoas. E isso nos levou que hoje temos 61 sócios. O que eu queria? Eu queria que o dia que eu não estivesse mais aqui e os primeiros sócios não estivessem mais aqui, a empresa tinha que continuar. E hoje eu tenho a clareza que a empresa vai continuar. A ideia foi plantada, mas não o tamanho que nós chegamos hoje, com 360 colaboradores, com vários escritórios no Brasil, e isso graças à confiança do produtor brasileiro, que confia muito no trabalho das Safras e Cifras, e sócios maravilhosos como o Eduardo, que eu tenho aqui do meu lado, Eduardo Leon, e colaboradores, porque eu tenho uma frase que ninguém faz nada sozinho. Sim. Daqui a pouco, eu vou apresentar o Eduardo agora, a gente vai conversar um pouquinho, mas já vou deixar a deixa aqui da próxima pergunta. Nós vamos entrar no assunto daqui a pouco, vamos entrar no tema. Me deixa a pergunta para me poder dar uma estudada para te responder. Você falou duas ou três vezes a palavra sorte.
Daqui a pouco eu quero que você me explique o que é sorte no seu conceito. Maravilha. Eduardo, conta um pouco agora da sua história, da sua chegada nas Safras e Cifras, como é que aconteceu isso? Então, Divino, a minha história é um pouco inusitada, eu nem conhecia Safras e Cifras, entrei em uma seleção dentro de um escritório que era parceiro da Safras e Cifras de advocacia, foi chamado o primeiro colocado, eu era o segundo colocado, e aí fui chamado para uma entrevista, aí onde eu conheci a empresa e tive a oportunidade de viajar e atender algumas famílias. E foi engraçado que na primeira viagem que eu fiz dentro do Rio Grande do Sul, nós atendemos uma família que era justamente o pai tinha falecido, uma sociedade de irmãos, e que aqueles irmãos, enquanto o pai estava vivo, eles viviam um conflito muito grande entre eles, porque eram 3 irmãos com 3 personalidades muito distintas. E naquela reunião me marca até hoje que de nosso diretor, né, o Sandro também, que foi meu mentor aí até hoje, um grande parceiro que me ajuda na minha formação, a gente viajou em conjunto e aí ele me preparando para a viagem dizia, olha, não te assusta esse pessoal se exaltar, porque são irmãos, eles têm perfil bem diferente, talvez surja isso na reunião. E quando nós chegamos, a situação era outra. Os irmãos entenderam ao longo do processo que eles eram complementares e a pauta da reunião era como nós vamos nos organizar para seguirmos juntos. Porque justamente sem o pai, naquele momento, eles tinham que aprender a fazer uma nova gestão. E ali eu percebi o quanto que o serviço da Safras e Cifras é fundamental para a maioria das famílias produtoras, porque eu sou neto de produtores rurais e eu vi também na minha família o quanto a falta de uma estrutura de gestão, de alguém para trazer uma visão de fora, trazer uma boa prática de mercado, é fundamental para que aquele negócio tenha perpetuidade, né? Muitas vezes a gente acha que por não ter um sucessor o negócio precisa parar, mas na verdade não. Muitas empresas hoje elas podem preservar o legado daquele patrimônio e sustentar diversas gerações, que é o sonho do pioneiro que construiu, né? Ele não quer só ter os sucessores, lógico que esse é o melhor sonho, mas ele quer que tudo aquele trabalho e empenho dele sirva para preservar também a família, que a família esteja bem, esteja saudável, né? Então foi um pouco assim a minha entrada, né? Entrei na Safras e Cifras em 2012, então, né, com 60 pessoas, pude compartilhar um pouquinho com o seu Silotério, aprender com ele e participar desse desafio maravilhoso de chegarmos aí a mais de 350 pessoas hoje, 61 sócios. Então, é um orgulho muito grande fazer parte dessa história e ver o alcance que a gente conseguiu hoje a nível nacional, né, de poder ajudar tantas famílias que precisam da gente, contam com a gente para esses desafios que nós estamos vivendo principalmente nesse momento atual. Bacana. Sorte. Qual que é o seu conceito de sorte? Pode ser que a palavra correta não seja sorte. Para mim, duas palavras na minha vida e que eu tento passar para as pessoas que são muito importantíssimas para se ter sucesso. Primeiro é humildade. Humildade sempre, humildade para aprender, a gente está sempre aprendendo, e a gente não aprende só com os que estão acima da gente. A gente aprende muito com a base também, com aquele que está lá no galpão, aquele que está lá no galpão, no barracão da fazenda. Então isso tem que ter humildade para a gente aprender. A segunda é gratidão. Pode ser que não seja sorte, mas eu sempre estive no lugar certo, no momento certo. Tá? Claro que a gente tem que se preparar para estar naquele lugar certo, na hora certa. Eu chamo de sorte. Eu sou uma pessoa extremamente cristã, tá? Rezo muito, tenho muita fé, não acredito nas coisas sem ter fé, respeito todas as religiões. Por isso, então, que nesse conceito meu, nessa junção, eu boto a palavra sorte, embora eu não jogue em loteria, não faça nenhum jogo. Então, sorte seria estar no lugar certo, na hora certa, preparado para o local e o momento. Exatamente. Seria mais ou menos esse triângulo aí. Eu comecei falando de legado. E você tocou num ponto importante que hoje a gente vê muito acontecer, famílias que se dissolvem, que se acabam, irmãos que viram inimigos. Porque esses dias eu vi um caso interessante, partiram uma propriedade e tem uma briga eterna lá, porque um acha que o outro fez a casa meio metro dentro da área terreno dele. E aí o outro falou, então eu compro meio metro. Só que o preço que ele coloca no meio metro é incompatível com a realidade de mercado. Ou seja, ninguém quer resolver o problema. Não. O que significa legado para uma família empresarial rural? Legado tem uma diferença muito grande de tu passar um patrimônio, tu deixar um patrimônio. Legado é aquilo que tu deixa na pessoa. Herança, ou sucessão, é aquilo que tu transmite para a pessoa. Nem tudo que tu transmite, ele continua.
Agora, se ele te deixar valores para ele, que é um legado, se tu deixar valores, certamente ele vai tocar muito melhor aquele patrimônio que você deixou. Tá? Porque tu sabe disso, não é, Divino? Quantos patrimônios foram deixados e que as gerações seguintes não deram continuidade? E quantos patrimônios que foram criados com a maior dificuldade e os pais deixaram valores com os filhos e eles continuam até hoje crescendo? Então, o legado é o que eu passo para a pessoa, é o que eu deixo na pessoa e que eu quero que ele deixe nas próximas gerações aquilo que o Eduardo disse. O que o fundador quer é perpetuar aquele patrimônio, não só naquela geração dele, mas nas gerações seguintes. E para ter isso nas gerações seguintes, tem que ter valores. Tem que ter uma coisa que tu faz aqui nesse momento. Tu é um profissional da comunicação. Tu sabia que grande parte de não ter continuidade nas empresas rurais, o principal fator, e não só nas empresas rurais, mas em todas as empresas familiares do mundo, a principal causa é a falta de comunicação? Então, aonde que tu transmite o legado? Quando é que tu transmite? Desde que nasce. Desde que nasce, tu tem que transmitir valores. Tu tem que ter compromisso. Tu tem que ter trabalho. Um dos grandes erros do Brasil hoje é, por exemplo, um menino com 16, 14 anos não pode trabalhar junto com o pai. Pô, mas é um momento que tu começa a aprender as grandes habilidades que tu tem com essa idade. Eu tenho um amigo que tem medo de botar o filho a trabalhar junto com ele, o filho adora ir para o colégio e voltar e querer trabalhar com o pai, porque ele tem medo que o vizinho denuncie, que ele seja um trabalho escravo com o filho. Pô, nós chegamos nesse ponto, nesse país. E eu me criei trabalhando desde os 9 anos. E não foi nada demais, só tenho que agradecer isso aí. Então, esses são valores que vão deixando... Eu te pergunto, uma pessoa hoje com 20 anos, um jovem com 20 anos, se não aprendeu nada, se não teve valores de respeito, de habilidades, de coisas, será que depois dos 20 anos ele vai aprender? Então o legado começa-se lá desde que nasce, que a criança começa a seguir, porque isso vai ficar para ele para sempre. Patrimônio não garante continuidade. Eduardo, como enfrentar esse desafio? Então, Divino, isso que eu ia comentar, né? Acho que o legado que o Vinícius Lotério comenta, ele é fundamental. Nós temos duas formas de transmitir o legado, né? Uma pelo exemplo, que é todo dia ver e fazer, e o outro é a comunicação. E uma das coisas que a gente busca é justamente unir as duas coisas. Porque a gente pega muito a realidade do Centro-Oeste, onde, né, vários pioneiros tiveram que desbravar. Eu atendo Mato Grosso há muitos anos, né, 12 anos já, então eu percebi muito isso. Muitas famílias onde o pioneiro teve que ir muito a campo, se distanciou da família, procurou deixar a família muitas vezes na cidade para ter uma cultura diferente, para os filhos poderem estudar, para ter acesso a uma boa educação. Muitas vezes isso acabou distanciando daquele exemplo. E como a comunicação, né, ninguém aprende dentro da sua família a ter uma boa comunicação, né, a gente aprende ao longo da vida, muitas vezes essa formação foi distanciando e distanciou essas pessoas. Tanto que hoje, um dos grandes desafios que a gente vê é como é que nós aproximamos a nova geração do negócio para que ele entenda quais são a nossa cultura, quais são os valores, o que nós vamos perpetuar como legado para a próxima geração. Porque independente da escolha da próxima geração, se vai ser sucessor ou se vai ser apenas herdeiro, eles têm que estar preparados. Senão nós vamos ver o quê? Aquelas grandes histórias de faleceu os fundadores, faleceu a mãe, faleceu o pai, e aquelas brigas de inventário que não acabam nunca, né? Disputa de poder, de ego, vaidade, ressentimentos, por falta de comunicação e uma boa governança. Então hoje eu vejo que a ferramenta da governança, estruturas de conselhos, ambientes para se tratar negócio, para se tratar de patrimônio, para apresentar à família toda o que está sendo feito, em que caminho está indo aquele negócio, é fundamental para a gente perpetuar o legado. Na Safra Cifras a gente tem, na maioria dos projetos de governança, a gente trabalha o Fórum Familiar, que é uma reunião informativa, mas a gente envolve toda a família. Agregados, os herdeiros, às vezes tem crianças de 9 anos, 2 anos, 3 anos, bebês dentro do negócio, dentro daquela reunião. Mas é importante eles verem que a família está junto e está discutindo quais são os seus valores, repetindo qual é a sua história, repetindo do que não abre mão, porque isso é o que tem que ser traduzido para as próximas gerações. O trabalho técnico a gente acha gente muito boa para fazer, mas se a família não tiver essa essência, não tiver esse legado dentro da sua raiz e no dia a dia do trabalho, é muito difícil que a gente consiga vencer os desafios que a gente enfrenta hoje. Um termo que a gente usa muito é sucessão familiar. E eu já observei que existe uma certa rejeição em relação à sucessão familiar
E eu até entrevistei um grande empresário recentemente que eu perguntei para ele, falei, sua empresa já está no processo de sucessão, já começou? Ele falou, não, nós ainda não tratamos desse assunto. Por quê? É porque nós somos 3 irmãos, somos jovens, aí dá a impressão seguinte, cara, nós não estamos morrendo. Então, para a gente falar disso, a gente tem que falar a hora que a gente achar que, olha, já tem uma possibilidade de morrer. Morrer a gente morre qualquer dia, qualquer hora, né? Não tem idade, idade não é pré-requisito para a morte, mas parece que é um assunto tabu. Divino, não precisa morrer. Basta a pessoa ter um problema de saúde. Uma invalidez, né? Exatamente. Por que às vezes quando me dizem, Divino, ao longo desses 50 anos trabalhando aí, lá em casa não precisa mexer em sucessão, agora todo mundo se dá bem. Agora é o momento de tratar a sucessão. Justamente. Quando todo mundo se dá bem. Nós temos clientes que com 50 anos organizaram todo o processo sucessório deles. Organizar um processo que nós chamamos de gestão da continuidade. Por que continuidade? Continuidade para as próximas gerações, porque para nós sucessão não é morte. Organizar isso é organizar a sociedade familiar, que filhos e pais consigam trabalhar junto, e que o dia que os pais não estiverem mais aqui, esse negócio não vai se fracionar, esse negócio vai continuar junto. Pode ser que tenhamos filhos trabalhando no negócio e filhos que não estejam trabalhando, mas eles estão na sociedade familiar. Não há uma herança, não há uma divisão. Então isso tem que trabalhar na presença dos pais. Tem que chegar e estampar se tem algum problema, vamos acertar isso aí, vamos nos comunicar, vamos nos reunir. Qual é o momento que a família se reúne para lazer? No sábado, no domingo, no galeto, no churrasco. E muitos tratam de negócio nessa hora. E quando é que quebra o pau? Nessa hora. Aí eles brigam, no próximo galeto, o Divino Egego não vai. Não, vai só tu. Eu vou lá para estar ouvindo meu cunhado brigar e fazer coisa, eu não vou mais lá. Porque não é o que o Eduardo disse, não é uma governança. E quando nós falamos em governança, não estamos falando em multinacionais, nada, é uma governança familiar. Dá a impressão que é isso, né? A palavra governança dá a impressão que tem que ser só para coisa gigante. Não, é a governança familiar. Os assuntos do negócio têm que ser tratados numa mesa de negócio. Vamos pegar uma propriedade de Rio Verde hoje de 2.000 hectares. Sim. 1.000 sacos de soja. 300 milhões essa propriedade hoje. Um pouco menos de 300, porque a soja não está 150. 200 milhões de reais. Eu te pergunto, quantos comércios de Rio Verde têm patrimônio de 200 milhões de reais? Muito poucos comércios. Muito poucos comércios. Poucos. Aí tu tem um patrimônio de 200 milhões, fora as máquinas, tu tem uma família, tu tem um negócio. E tu deixa para tratar os problemas na hora do lazer da família. O que faltou nisso? Faltou a governança, a profissionalização. Tem 2 horas por semana. Vamos nos reunir 2 horas por semana para tratar desse assunto. Tem uma pauta para tratar desse assunto. E na hora do lazer, hoje eu conheço pessoas, o Eduardo também conhece, que os fundadores que são avós não conseguem conviver com os netos. Aí vai ser importante o dia que a gente está no cemitério e dizer, o Divino não tinha nada, fez 5.000 hectares. O que adiantou? Se ele não teve a coisa mais importante, foi a convivência familiar. Mas sabe qual é a impressão que eu tenho, Eduardo? Só, desculpa te interromper. É que às vezes o produtor não tem a dimensão do patrimônio que ele tem. Do negócio. A complexidade que se tornou o seu negócio. Quando a gente fala hoje tanto de empresa rural, né, porque na realidade a fazenda, independente do tamanho dela, é uma empresa. Tem gente, cara, que em 1 hectare o cara produz vinho. Então, 1 hectare. Hortifruti grangeiros. O cara produz 1 hectare de gengibre. Sim, muita coisa. Né? Mas parece que o produtor, muitas vezes, ele não tem a noção do tamanho do negócio dele. E aí, até, eu sei que eu te interrompi, mas de repente você pode complementar. Como é que vocês trabalham a criação da cultura empresarial? Perfeito, Divino. Ótima pergunta. E acho que está bem de encontro com o que eu ia comentar, que é o seguinte. Existe essa fantasia de que governança, de que planejamento, de que consultoria é só para grupos grandes. E não é isso, não é essa a verdade. Uma boa governança, ela vai respeitar a cultura da família para se atingir um patamar ideal e entregando o resultado que aquela família precisa. Eu tive uma família que a gente foi apresentar um projeto de governança uma vez e a gente dizia, olha pessoal, nós precisamos criar uma reunião aqui sobre negócio. Uma reunião de negócio que fale do patrimônio, onde vocês tenham esse espaço profissional para tratar. Aí disseram assim, Eduardo, eu já sei, a matriarca disse assim, eu já sei onde nós vamos ter esse ambiente. Vai ser no nosso café da manhã mágico.
Toda segunda-feira nós vamos tomar café da manhã, às 6 da manhã, o pai faz chimarrão às 5, chega a família lá, eles tomam chimarrão, tomam café e discutem como vai ser a semana do negócio. Se a gente olhar os melhores manuais de governança corporativa, enfim, talvez não seja o melhor modelo, mas é o que funcionava para aquela família, Divino. E aquela família vendeu uma propriedade de 1.000 hectares, comprou uma propriedade de 3.000, hoje estão plantando 5.000 hectares, com um café da manhã mágico, que é o que traz resultado para eles. Que não está em manual nenhum, né? Não tem manual nenhum, e como o Silotério comentou, no momento que a família estava bem, eles discutiram os assuntos difíceis e anteciparam isso dentro dessas regras. Então, muitas vezes, quando o produtor ele começa a perceber que o planejamento, que a governança, que a consultoria, ela está tratando do dia a dia dele e trazendo um resultado financeiro, ele começa também a perceber que aquilo não é só para grandes. Então ele começa a perceber a eficiência, como trazer mais resultado e o quanto usar essas estratégias também, porque com uma boa profissionalização ele consegue ter uma eficiência também de um grande, mesmo não tendo escala. E é isso que a gente quer levar para o produtor, né, Silotério? Silotério, eu quero tocar num ponto sensível agora, que você que está há 50 anos nessa área, e a gente fala hoje de conflito de gerações como se fosse algo novo, mas não é, sempre houve. Bom, às vezes a gente fala assim, nossa, eu vejo esses jovens ouvindo essas músicas horrorosas aí, como é que eles conseguem? Meu pai falava a mesma coisa de mim quando eu era adolescente, então não é diferente, né? A geração mais antiga tem dificuldade de confiar, de acreditar, de passar o bastão. A geração nova, ela tem dificuldade de imaginar que aquilo que ela vai pegar foi feito por alguém que às vezes ela acha ultrapassado. Como trabalhar, como balancear essas duas questões? Perfeito. Atritos familiares sempre existiam na vida inteira. E não precisa ser familiares, basta ser um casal, né? Sim. Para eu ter atrito. Eu digo para minha mulher, nós temos 48 anos de casados, se nós chegarmos aos 90 anos, e aí nós vamos ter muitos anos de casado, e vamos fazer uma grande festa, e se tu quiser dizer lá que nós nunca brigamos, eu vou dizer, ou tu está esclerosado, ou tu está mentindo. Porque relacionamento de duas pessoas é difícil, tu imagina um relacionamento de família e negócio. Muitos negócios se terminaram exatamente por atritos familiares. Né? Que muitos negócios, os negócios são bons, eles não dão certo pela forma que a família conduz isso aí. E hoje ele é mais complexo que era antes. Sucessão toda a vida houve morte, sempre houve. Por que ele é mais complexo? Porque graças a Deus nós estamos durando mais. Pô, eu vou fazer 74 anos, eu não me vejo parado, eu quero seguir trabalhando. Se nós duramos mais e estamos vivendo mais, a geração que abriu o Cerrado Brasileiro, que é da mesma geração minha, da década de 70, lá, que abriu em 70, que nasceu na década de 50, ali, de 40, hoje eles estão com 75, 80 anos, têm filhos com 50 e netos com 24. Então, se duas pessoas trabalhar junto é difícil. Tu imagina 3 gerações trabalhar junto. E aí com perfis completamente diferentes. Não só de não entender o trabalho que aquele fundador passou, quanta coisa ele abriu mão da família, de tudo, de lazer, de tudo para chegar naquilo ali, como tem perfis da sua vida pessoal, do seu relacionamento pessoal completamente diferente dos fundadores. Então, se nós tínhamos problema com 2 gerações, nós temos muito mais trabalho para trabalharmos 3 gerações. E isso é o que está no agro hoje, 3 gerações. E o seu Silotério de 80 anos acha que está na capacidade física de 50, mental de 50. Ele não está nessa capacidade física, mas ele está bem mentalmente e tem uma experiência fantástica dentro daquilo ali. Aí chega o neto de 23 anos, que o professor na faculdade ensinou ele como é que tinha que plantar milho, não sabia nem o preço do saco de milho. E ele chega lá e quer mudar todo o negócio. E aí? Se isso não tiver uma organização nesse negócio familiar, o atrito está formado. Aí tu tem filhos que não estão no negócio. Aí o Divino é comunicador, tem um irmão que está lá tocando a fazenda, mas o Divino é filho dos pais daquele que está tocando. Aí o Divino tem um filho que pode ser músico. Nada contra o músico, adoro ouvir música. Aí o Silotério que está tocando a fazenda lá, botou o filho dele lá que é agrônomo, trabalhar. Aí a mulher do Divino disse assim para ti, pô, Divino, tu é irmão do Silotério, o filho dele está trabalhando lá, o nosso não consegue emprego. Tu é dono daquele lá, tu não vai botar o nosso filho lá trabalhar? O que faltou a isso aí? Faltou regras.
Porque o Silotério botou o filho dele porque era afim com o negócio. Tinha uma regra que se ele podia entrar no negócio, se o negócio comportava ter mais alguém trabalhando, que ele tinha que ter uma experiência fora. Mas como não tinha regra, ela quer que o músico vai trabalhar lá também no negócio. Pode ser que o músico até para as vacas ordenhar melhor fosse importante. Ele pode ter a profissão dele, e deve ter, uma maravilhosa profissão. Mas se tivesse regras, não precisava ser o Silotério dizer para o irmão divino que não podia trabalhar, porque isso criou um atrito. A hora que o Silotério disse para o divino, não, teu filho não pode trabalhar, só o meu, porque o meu é fim. Vai ter um atrito com a tua mulher e contigo. Se tem uma regra clara, quem pode trabalhar, um dos exemplos eu estou te dando, quem pode trabalhar, por isso tem que ter regras numa sociedade familiar. O divino não ia pedir para o Silotério para o filho dele trabalhar lá, porque já sabia que a regra dizia que não podia. Então isso é uma governança familiar, uma governança de regras, e que deve ter para poder acertar a relação dessas famílias trabalhar junto. Como é que distribui o resultado? Quando a soja valeu 200, o Silotério fez uma distribuição para o divino fantástico. O divino foi lá e comprou 2 coberturas de Rio Verde. Paga parte à vista e parte para pagar ao longo dos anos. Por quê? Baseado na distribuição que a propriedade tinha feito. Colheita cheia, R$200. Agora, a colheita continua cheia, mas a soja está a R$100. E a prestação do divino, que ele tinha que pagar agora, não dá com o que vem da propriedade. O que o divino está pensando? O Silotério está me roubando lá na propriedade. O que faltou nisso? Comunicação. Abrir os números, abrir os dados. O divino que está fora do negócio tem que conhecer aquele negócio durante o ano, em momentos do ano, como o fórum familiar que ele falou, o Eduardo falou, que aquela caixa preta tem que ser aberta. Aquilo não pode ser aberto na morte dos fundadores só. Eu sei que cada caso é um caso. Quem que é mais difícil de tratar? A geração do fundador ou a geração desse menino de 24 anos que está chegando agora cheio de ideias, cheio de novidades, completamente digital? Acho que eu vou seguir a teoria dos agrônomos, né? Vou dizer, depende. Divino, cada da caso... climatologia? Da climatologia. Divino, isso é muito relativo, né? A gente vê casos extremos onde a gente tem excelentes fundadores que dão o máximo de oportunidade, nós temos uma dificuldade dos sucessores em assumirem o protagonismo, e também o contrário, sucessores que são esplêndidos, que têm uma alta capacidade de mostrar trabalho dentro do negócio e não acham o espaço. Como tudo na vida, a gente, e principalmente dentro dessa linha que o Silotério vem comentando, que eu também, a comunicação ela precisa ser construída para se achar esse espaço para ambas as partes e a gente construir esse equilíbrio. Porque sem esse equilíbrio o negócio não vai para frente e aí é onde a gente começa a ter os maiores atritos. Um fundador muito fechado e um filho também que não quer trabalhar, os dois são um problema. Né? E muitas vezes esse filho a gente ainda consegue muitas vezes levar para uma experiência talvez fora, trabalhar fora do negócio, criar uma experiência profissional que ele consiga depois pelo menos ter sucesso na sua vida pessoal, né? Que é o que todo mundo quer para os seus filhos. Mas aquele fundador muitas vezes que é muito fechado também, aí ele pode muitas vezes, né, dificultar o desenvolvimento dos sucessores do negócio. Se eu puder complementar o Eduardo, sim. O fundador criou o negócio, passou a dificuldade, criou o negócio lá dele. Tá? Ele não entende o que é uma governança, o que é um processo sucessório, porque ele e a mulher dele decidiram por muitos anos sozinho. E aí veio as novas gerações e uma coisa é eu e a minha mulher decidindo, e quando tem novas gerações. O que falta no agronegócio, na minha visão, a mesma tecnologia que as empresas que nós estamos vendo aqui na Andave levam para os produtores de tecnologia de semente, de defensivos, de fertilizantes, de informações. O fundador não conhece essas informações técnicas que tem para se organizar isso aí. Primeiro ele disse assim, quero me tirar fora do poder. Tá? Eu vou morrer, porque já estão falando de sucessão. Por quê? Porque as empresas, isso está mudando diretamente agora, tanto pelos bancos como pelos players do agronegócio. Todo mundo quer trabalhar sobre sucessão agora. Para que leve essa informação para o fundador, para que ele entenda que ele não vai perder o poder, ele não vai deixar a caneta, mas ele tem que estruturar aquela sociedade familiar ali com ele. Como é que isso pode ser trabalhado? Existem as técnicas para ser trabalhado. Assim como a densidade de semente, qual é o melhor fertilizante, qual é o melhor herbicida, qual é o momento de aplicar uma coisa, qual é o momento de aplicar outra. Existe totalmente, nós fizemos isso com técnicas lá dentro. Tanto é agora que eu estou num projeto novo, que a gente, quando vai ficando velho, né, Divino, também
tem que se cuidar para fazer a sucessão, embora a sucessão na Safra Cifras, o que nós pregamos no cliente, nós fizemos na Safra Cifras, toda a sucessão nossa da Safra Cifras está feita. Tá feito. Eu que sou o fundador, e hoje, como nós comentamos, temos 61 sócios, nós já fizemos todo o processo sucessório, somos obrigados a vender cotas, diferente porque uma empresa prestadora de serviço, diferente de uma empresa patrimonialista. Uhum. Mas eu, com a minha experiência, estou me dedicando para uma coisa agora, para não ficar sem poder, né? Sem ocupação. Eu quero trabalhar mais como sucedidos, como os fundadores. A gente tem trabalhado muito com a Safra Cifras, através da Educa Safras, e nós, da própria Safra Cifras, como sucessores. Mas eu quero passar essa experiência para os sucedidos e dizer assim, vocês não estão fora do negócio. Você acha que o fato de você ter mais idade vai favorecer essa comunicação? Com os sucedidos, com certeza. Com os sucedidos, com certeza. Tanto é que agora tem muitos clientes nossos, com 4.500 clientes no Brasil da Safra Cifras, tem muitos que nem sabem quem é Siloterno. Uhum. Mas no início foi uma dificuldade eu desvincular o meu nome Siloterno do nome Safra Cifras, porque eles não me perguntavam na palestra, porque sempre fizemos muita palestra. Tanto é que a Safra esse ano só de tributário, com a mudança tributária, fez 100 palestras já. E eu sempre fiz muita palestra sobre sucessão e governança. Eles não me perguntavam na palestra por quê, Divino? Porque o Divino ia dizer, esse cara tem problema em casa. Está perguntando. O Divino também tem. Mas se ele pergunta, ele acha que é só o Divino. Eu saía da palestra, ia no banheiro, ia tomar um cafezinho, e saiu o cara correndo atrás de mim. Siloterno me botou o chapéu na cabeça, eu tinha esse problema, eu preciso conversar contigo. Tanto é que os caras mais velhos do sul do Brasil, que ainda me conhecem, essa semana que vem eu tenho que atender 5 ainda. E eu não estou atendendo mais. Mas como é que eu não vou atender essas pessoas que eram meus clientes no passado? Então isso ajuda. Eu tenho certeza que ajuda. O Eduardo pode confirmar ou não com os sucedidos. Nós somos da mesma idade, das mesmas gerações, passamos pelas mesmas dificuldades. Então passo a confiar. Claro que hoje, com o termo desmistificado da governança, ficou muito mais fácil trabalhar, né? O Antônio da Luz, que está aqui agora fazendo uma palestra, me diz, Siloterno, tu abriu a picada e asfaltou, nós estamos entrando na estrada que tu fez, porque na época que eu comecei, ninguém falava disso aí. Isso é mais difícil. Agora, nós estamos chegando já ao final aqui. Que pena, que tá maravilhoso. Passou rápido. Muito rápido. Muito rápido. Quando uma pessoa procura vocês, qual é o primeiro passo? Como é que tudo começa? Perfeito, Divino. Antes só eu queria complementar a fala do Siloterno, que esse trabalho assim com pioneiros, né, com os fundadores, é fundamental, para justamente a gente abrir uma porta de oportunidade. E talvez nesse período, Divino, acho que uma coisa que precisa ficar clara para todos os produtores, nós estamos passando por uma mudança, e uma mudança sistêmica dentro do Brasil e dentro do mundo, que vai aparecer a maior janela para protagonismo pelos sucessores. Algo que talvez nunca foi, o agronegócio nunca vivenciou, ou todas as empresas familiares nunca vivenciaram. Nós temos uma situação financeira extremamente complexa, extremamente arrojada, juros altos, margens apertadas. Nós temos uma reforma tributária no Brasil, que a partir do ano que vem o produtor vai ter novos impostos, novas obrigações e controles. Nós temos, com essas margens reduzidas, também um aumento de conflitos dentro das famílias. E tem um avanço da tecnologia e inteligência artificial que pode ajudar muito na gestão financeira do negócio, reduzindo o custo e ganhando eficiência. E quem é que pode assumir esse lado? São os fundadores. Não vamos esperar que os pioneiros agora queiram se dedicar à contabilidade, se dedicar ao conhecimento financeiro. A gente falou dos fundadores. Mas nós não podemos esperar que os pioneiros se dediquem a uma parte contábil, a um setor financeiro, porque o que eles gostam, e muitas vezes é o cérebro e a essência do negócio deles, é a operação. Então, o sucessor também muitas vezes tem que entender que existe uma janela de oportunidade e para ele mostrar sua capacidade, ele tem que entrar na porta que está aberta. Eu tenho uma cliente que ela hoje é uma referência, eu diria até nacional, na parte de inovação dentro das fazendas, das propriedades. Ela diz assim, Eduardo, pelo meu pai, talvez eu não estivesse aqui. Eu entrei numa porta, sentei numa cadeira e fiz o que tinha para ser feito. E aprendendo o que tinha para ser feito e resolvendo os problemas do meu pai, eu vi oportunidades de gerar mais soluções e hoje eu mereço a cadeira que eu estou, tanto que eu tenho uma oferta de sobra no mercado para sair do meu negócio. Mas o meu pai não me queria aqui, eu tenho certeza disso. Hoje ele vê como eu sou fundamental, mas eu tive que galgar o meu espaço. Claro, é bom comentar sobre a pergunta do Divino, como é que nós começamos a atender a propriedade. Perfeito. E dentro desse processo, como é que normalmente nós começamos? Conversando com as famílias, entendendo quais são as suas dores efetivamente e fazendo um diagnóstico para entender
quais são os principais dores que ele tem e o que efetivamente ele vai conseguir, dentro da nossa assessoria, atingir os melhores resultados. Se às vezes a dor dele é a governança, se é o tributário, se é a gestão financeira, Se é a e aí família. se é a família. Então, a partir daí, a gente entende como é que são as relações, quais são as principais dores e aonde que a gente vai conseguir trazer o maior efeito no curto prazo, e começa com um plano de ação ali das prioridades, para daí direcionar qual área da consultoria que a gente vai atuar junto com ele. Até regimes de casamento, nós temos que estudar os regimes de casamento, os que ainda não casaram, toda a parte fundiária da propriedade, todo o negócio dele, aí faz diagnóstico, cria cenários, e dentro dos cenários vai se vendo quais são as prioridades que têm que serem executadas. E como a nossa experiência é muito prática das Safras e Cifras, esse nosso linguajar, essa nossa forma, facilita para o produtor e a família entender. Porque a gente não vem lá com tecnologia, tecnocracia, não. A gente vem falando de soja, falando em algodão, falando em café, falando em hortifruti granjeiro, lá no galpão do produtor, que aqui em cima não chama tanto galpão, né? Como é que chama mais? Barracão. Então, esse palavreado. E a comunicar. E aí tem uma coisa interessante que eu quero complementar o Eduardo. Vai me dizer assim, mas como é que vocês iniciaram para fazer isso aí? Palestra. Vê que é comunicação. A palestra foi sempre o carro-chefe para a gente mostrar como é que podia ser feito. Da palestra ia para o treinamento e do treinamento para a consultoria. E até hoje a palestra ela é fundamental para ajudar. É a metodologia, para mim, mais importante para poder abrir novos clientes. Começar cruziando com as pessoas. Última pergunta para você. Eu ouço muita gente falar assim, eu quero que o meu filho vá ter uma experiência fora, em outra empresa, em outra coisa, para depois ele vir para a minha empresa. Você acha que é válido isso? Ou depende? Em regra geral, eu diria que é válido, né? Vamos pegar no contexto geral, eu entendo que é válido, porque ele traz um conceito de profissionalização de negócio, ele tem uma experiência de ter um patrão que não é da família, ele aprende a ter rotina, ter horário a cumprir, coisas que muitas vezes são flexíveis dentro da empresa familiar, dependendo da gestão que se tem. Então, via de regra, é sempre bom ter uma experiência fora do negócio, uma formação fora e depois retornar. Mas durante esse processo também é muito importante que a empresa familiar se prepare para a entrada da próxima geração. Então, cria as rotinas de reunião, as reuniões para a família, cria as funções, defina os cargos e salários, defina como é que é o processo de progressão. Porque é muito ruim, Divino, quando a gente tem muitas vezes um projeto de governança, tem que te retirar alguém da família porque ele precisa amadurecer fora do negócio. Isso muitas vezes pode ser muito traumático. Então, essa experiência fora, profissional, muitas vezes ela reduz o nível de conflitos e já traz uma pessoa, muitas vezes até agregando mais ao negócio, trazendo ferramentas de gestão, trazendo ideias novas, trazendo estratégia de inovação. Então, sim, a gente recomenda em muitos casos essa estratégia. Até para a gente finalizar, o produtor rural que está nos assistindo agora, que está nos ouvindo agora, e que sentiu no coração que é o momento que ele nem pensava nisso, mas agora ele vai passar a pensar. Isso vai começar a fazer parte da rotina dele. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para esse produtor rural. Para mim, a mensagem mais importante na vida das pessoas são as pessoas. E para mim, a família é fundamental. Família é o esteio dos negócios, é o esteio da continuidade. Se ele não conseguir trabalhar com a família, não tiver humildade, que ele foi fundamental e deverá ser respeitado como fundador por tudo que fez, mas que ele tem que abrir o coração dele para conversar com os filhos, porque é muito difícil para os filhos falar para o pai num processo de sucessão. Porque o pai já entende, ué, tu já quer tomar conta do meu negócio? Tu acha que eu vou morrer? Então isso tem que partir dos pais. E que existem formas de fazer isso sem ser traumática. Existem formas dele manter esse relacionamento, essa amizade, essa harmonia da família. Por isso que na Safras e Cifras, já que nós estamos no meio do andar aqui e do agro, falando de insumos, para nós o principal insumo da Safras e Cifras é a harmonia da família. Tendo a família, tendo a harmonia, as coisas dão certo. Nos momentos de doença, nos momentos de crise econômica, nos momentos mais difíceis da vida, uma família estruturada, ela supera isso aí. Muito bem. Foi maravilhoso. Nós temos que te agradecer. Nós temos que agradecer a disponibilidade, a oportunidade. Maravilhoso ouvir você. E eu quero te agradecer que você, além de me presentear com a sua presença, ainda trouxe esse jovem aqui. Viu? Essa princípio é bom os sucessores.
Foi fantástico. E viu como a gente sempre tem que Foi aprender, fantástico. Divino? Esse é o processo de Sinergia. sucessão. A gente percebe a sinergia, a gente percebe a troca de energia positiva entre vocês. E eu acho que é por isso que funciona o negócio de vocês. Exato. Então, é o seguinte, gente. safrasecifras.com.br. Eu estou aqui com um panfleto na mão que o pessoal trouxe para mim, me presenteou. Nós Maravilhoso. trouxemos mais um presente aqui, que é a nossa revista, a nossa Safra, Opa! 7ª edição, onde fica sabendo aí as últimas novidades do agro, o que o Bacana. produtor tem que se preparar, algumas entrevistas. E em breve também uma entrevista com o Divino aí, né? Sulater, temos que combinar depois será um prazer. para receber também aí, ter um espaço Show. dentro da nossa revista. Eu adoro revista. Que João já fez entrevista na Eu revista. tive uma revista chamada Revista Plantar. Sim. Eu fiquei com a Plantar durante muitos anos, eu tenho muito orgulho disso. Gente, obrigado. Divino, Marco, obrigado hein? pela Cara, oportunidade. fantástico. Sensacional. Obrigado, Divino. Maravilha, foi um prazer poder te encontrar e ter essa hora para nós conversarmos, porque eu te acompanho. Nós precisamos de marcar um encontro lá em Bento Gonçalves, viu? Lá na vinícola. Lá na vinícola, nem falamos na vinícola, lá na falamos. vinícola, comer um assado e tomar um vinho. Tomar o Eu vinho. não falei, foi proposital, sabe pra quê? Para conversarmos lá. Vai gravar o próximo, gravar o próximo. Obrigado. Gente, obrigado, Obrigado, viu? Divino, Obrigado. sensacional. Produtor rural, aproveite. Vou lembrar uma frase que eles disseram aqui. Quando tudo está bem, quando todos estão bem, quando vocês têm motivo para se reunir, para sorrir, para tocar nesse ponto e começar. Não deixe chegar o conflito, não deixe chegar aquele momento onde às vezes você vai começar da forma mais traumática possível. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei, se inscreva no nosso canal, compartilhe com muita gente. Vai ser uma grande alegria também ver os seus comentários e responder aos seus comentários. Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.